Deus da Bíblia é um Deus soberano. Finalmente, vemos que Deus é um Deus soberano e que, em sua soberania, toda a criação será envolvida em seu amor renovador. Os cristãos costumam fazer a oração do Pai Nosso: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Você já se perguntou o que isso significa? Algumas pessoas limitam suas esperanças ao presente, às coisas que podem prometer e cumprir com suas próprias forças e poder. Coisas das quais eles sabem que podem assegurar-se. Não querem colocar seu coração em nenhuma outra coisa, querem ser bastante cuidadosos e prudentes com seu próprio coração. Já se queimaram muitas vezes, não permitirão novamente que sua confiança corra atrás de alguma promessa cujo cumprimento não se pode assegurar. Mas o cristianismo não é isso. Nós, cristãos, sempre tivemos uma esperança que vai além de nós mesmos e excede o que podemos fazer por nossas próprias forças. Pedro escreveu: nós, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Isto aponta para o cumprimento final daquela primeira esperança da Bíblia, a esperança de que todo o mundo será colocado em ordem, visto que o plano soberano de Deus se estende de Cristo ao povo da aliança, bem como à própria criação. Achamos essa esperança até no final da Bíblia. O livro de Apocalipse repete algumas profecias do Antigo Testamento, mas com algumas mudanças. O Apocalipse é apresentado como a consumação do plano de Deus para ter um povo em relacionamento correto com Ele. Quando a igreja milita, se torna a igreja triunfante. Os céus e a terra são criados de novo. Apocalipse 21, 1 a 4 e 21, 22 a 22 e 22, 5. Vemos o clímax do cumprimento de todas as promessas de Deus a seu povo. A santidade do povo de Deus é consumada. Finalmente, o povo de Deus é verdadeiramente santo e está com Ele. O jardim do Éden é restaurado, a presença de Deus está outra vez com o seu povo. A cidade santa tem a forma de um cubo à semelhança do Santo dos Santos no Antigo Testamento, onde estava a presença de Deus, mas agora inclui todo o seu povo de todos os tempos e lugares. Todo o mundo se torna o Santo dos Santos. Estas são as grandes novas que, como cristãos, temos de oferecer. Esta é a nossa visão do futuro. Não porque raciocinamos e chegamos a esta conclusão, não porque um comitê em algum lugar a definiu, e não porque é a nossa resposta ao que desejaríamos que fosse, como no caso do meu amigo Bill, mas porque isto é o que Deus revelou. Em nosso tempo de espera, é apropriado que o Novo Testamento termine com este livro. O livro de Apocalipse não foi escrito por alguém que estava no topo do mundo, que podia ver a chegada do reino de Deus, porque se tornaria rico e estava certo de que a felicidade de todos estava a caminho. Não, o livro de Apocalipse foi escrito por um ancião cuja vida estava quase acabando. Ele estava no exílio, completamente desamparado e dependente, mas cheio de esperança em um Deus soberano, porque sabia que, não importando quem se assentasse no trono, em Roma, tal pessoa não decidiria os acontecimentos do mundo. Ele sabia que havia um Deus assentado no céu que cumpriria todas as suas promessas. João podia ficar na ilha de Patmos cheio de esperança, pois sabia como Deus é. Esse tipo de teologia bíblica é prática. Ela faz a diferença. As promessas de Deus a respeito de toda a terra, se enchendo de conhecimento do seu Criador, serão cumpridas em sua nova criação. O Deus da Bíblia faz promessas e as cumpre de modo soberano. Você percebe a importância disto? Deus completa seus propósitos. Ele cumpre suas promessas. Precisamos saber que Deus continuará a cuidar de nós, seus filhos, e que seu cuidado permanente se fundamenta não em nossa fidelidade, e sim na fidelidade dele. Talvez seja mais estimulante sair por aí e imaginar que o mundo é um grande conflito entre as forças das trevas e as forças da luz, e certamente há realmente forças do mal contra as quais nós, cristãos, nos levantamos no mundo e em nossos corações, mas o resultado não depende de nosso empenho. Nosso Deus é um Deus soberano. João, o autor de Apocalipse, tinha esperança, não porque sabia o que ele mesmo faria, e sim porque sabia o que Deus
faria. Esses assuntos não são apenas para teólogos eruditos ou jovens estudantes de seminário. São importantes para cada um de nós cristãos. O que você pensa sobre Deus causa impacto em seu viver e no que você deseja que sua igreja seja. Você precisa ter um entendimento bíblico a respeito de Deus. Aqueles que, dentre nós, são pastores, precisam saber de modo especial estas coisas. Se mudássemos nossos pensamentos concernentes a qualquer desses atributos de Deus, mudaríamos a maneira de realizar o nosso trabalho. Pastorearíamos de modo diferente. A fidelidade às Escrituras exige que falemos sobre esses assuntos com clareza e autoridade. Nada entenderíamos sobre a Bíblia se não entendêssemos o Deus a respeito do qual ela fala. O próprio Deus é a mensagem da Bíblia. O que ele revela sobre si mesmo nos proporciona um meio de entendermos todas as outras coisas. Nosso entendimento do que a Bíblia ensina a respeito de Deus é crucial. Temos visto que o Deus apresentado na Bíblia é Criador, Santo, fiel, amável e soberano. Esta última qualidade, a soberania de Deus, tem sido por alguma razão negada frequentemente, mesmo na igreja. Mas temos de ser bastante cuidadosos neste ponto. Para os que declaram ser cristãos, resistir à ideia da soberania de Deus na criação ou na salvação significa realmente flertar com o paganismo religioso. Muitos cristãos têm perguntas honestas concernentes à soberania de Deus, mas uma negação constante e ousada da soberania de Deus deve nos preocupar. Batizar uma pessoa que se opõe à soberania de Deus pode significar o batismo de alguém que em seu coração ainda não está disposto a confiar em Deus. Essa é realmente a questão central no que diz respeito à soberania de Deus. Estamos dispostos a confiar em Deus? Estamos prontos a reconhecer finalmente que não somos Deus, que não somos o juiz, que não somos capazes de dizer o que é justo ou injusto? Estamos realmente dispostos a colocar toda a nossa vida nas mãos de Deus e confiar verdadeiramente nele? Isto é o que está em discussão neste assunto da soberania de Deus. Essa resistência é muito perigosa para a vida espiritual de qualquer cristão. Porém, ela é ainda mais perigosa para aquele que lidera uma igreja. Designar como líder uma pessoa que duvida da soberania de Deus ou que não entende corretamente o ensino da Bíblia sobre este assunto, isto significa colocar como exemplo uma pessoa que, em seu próprio coração, pode estar profundamente indisposta a confiar em Deus. Isso prejudicará a igreja quando seus membros tentarem confiar juntos no Senhor. Temos de compreender a Deus por meio de sua própria revelação, não por meio de nossas intuições ou de nossos desejos, ou por meio do que gostamos de pensar sobre ele. Hoje falamos frequentemente da obra do Espírito Santo em termos de marketing e da evangelização como se fosse propaganda. Alguns falam do próprio Deus como se ele fosse feito à imagem do homem e não o contrário. Se haveremos de ser uma igreja saudável, temos de ser especialmente cuidadosos em orar pelos líderes das igrejas, para que tenham uma compreensão bíblica e uma confiança experimental na soberania de Deus. A sã doutrina, em sua glória completa e bíblica, é uma marca de uma igreja saudável. Os desapontamentos têm seu propósito. A frustração de nossos planos tão estimados geralmente são passos que nos levam a encontrar o verdadeiro Deus e o bem que Ele tem para nós. A Bíblia está cheia de histórias assim. As esperanças de Israel quanto ao Messias o trouxeram repetidas vezes à necessidade de confiar plenamente em Deus. O espinho na carne de Paulo o levou a ser usado por Deus, a confiar nele, a descansar nele e a perceber assim que Deus era digno de confiança de um modo que ele nunca teria percebido se não tivesse espinho. E isso também se aplica a nós. Espiritualmente, estamos em grande perigo quando pensamos que tudo está bem. Precisamos saber que Deus é totalmente justo em nos condenar e que, em Cristo, Ele nos ofereceu outro destino se confiarmos não em nossa justiça, não em nossa bondade, não em nossos méritos, mas em Cristo, tão somente em Cristo. É dessa maneira que encontraremos a paz com Deus. Se somos sinceros, sabemos que essa confiança não é nossa tendência natural. Apegamo-nos com toda a nossa força ao que temos neste mundo como se isso fosse durar para sempre. Mas nada do que possuímos em nossa vida permanecerá para sempre no estado em que se encontra agora.
No parágrafo final do último livro da série As Crônicas de Nárnia, de C.S. Lewis, ele escreveu: "E à medida que ele, Aslan, falava, já não lhes parecia mais um leão, e as coisas que começaram a acontecer a partir daquele momento eram tão lindas e grandiosas que não consigo descrevê-las. Para nós, esse é o fim de todas as histórias, e podemos dizer com absoluta certeza que todos viveram felizes para sempre. Para eles, porém, este foi apenas o começo da verdadeira história. Toda a vida deles, deste mundo, e todas as suas aventuras em Nárnia haviam sido apenas a capa e a primeira página do livro. Agora, finalmente, estavam começando o capítulo 1 da grande história que ninguém na Terra jamais leu, a história que continua eternamente e na qual cada capítulo é muito melhor do que o anterior." Se você é um filho de Deus, a conclusão que ele tem como desígnio para você é extraordinariamente boa. Como disse o apóstolo João: "Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é." 1 João 3:2. O apóstolo Paulo, pensando sobre estas mesmas coisas, irrompeu em doxologia. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Romanos 11:33. Este é o Deus da Bíblia, o Deus criador, santo, fiel, amoroso e soberano. De fato, toda a mensagem da Bíblia diz respeito a este Deus. Ele nos fala sobre as promessas feitas e cumpridas por este Deus. Na Bíblia, Deus nos chama a responder-lhe confiando nele e em sua palavra. Na Bíblia, vemos Deus nos dando sua palavra, suas promessas, e lhe respondemos confiando nele, assim como Adão e Eva não o fizeram no Jardim do Éden, assim como Jesus o fez em toda a sua vida, especialmente no Jardim do Getsemane. E à medida que ouvimos e cremos na palavra de Deus, começamos a desfrutar novamente daquele relacionamento para o qual Deus nos criou. Este é o Deus em quem podemos e devemos confiar, porque sua palavra não nos desapontará. Ele é todo o assunto da Bíblia. Você confiará nele? Você crerá nele?